A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical, lição 8, classe de adultos, Naamã é curado da lepra. Tudo bem com vocês? Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical, e todas as semanas estamos por aqui com as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, comente de onde você assiste as nossas aulas e o que as nossas aulas representam para a preparação de sua aula. Fale conosco, interaja com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando o link deste canal e deste vídeo com os seus alunos, com outros professores, com pastores, dirigentes, superintendentes. Todos são muito bem-vindos por aqui. E quando você interage, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, o YouTube divulga para muito mais pessoas o nosso conteúdo, que é uma bênção porque é a palavra de Deus. Pegue revista, bloco de anotações e vamos juntos. Lição 8, classe de adultos, Naamã é curado da lepra. O texto áureo está em 2 Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Deus não opera milagres necessariamente de acordo com as nossas expectativas. Deus age como quer. Deus trabalha como Ele quer. Quero avisar os irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem um link para você acessar material de apoio em PDF, tá bom? Slides, comentários. Tem também um link para entrar em contato comigo via WhatsApp. Nós temos 6 grupos de professores da Escola Dominical, tá certo? O link está aí, tem todas as minhas redes sociais e também tem formas de você apoiar o nosso canal, apoiar o nosso trabalho. Eu estou sonhando há algum tempo em ter uma estrutura maior para nós termos aqui mais conteúdo linkados à Escola Dominical, à liderança de jovens e adolescentes, que a maioria dos líderes são professores da Escola Dominical, tá certo? Então, entre em contato conosco, dá uma olhada na descrição e você terá aí opções para nos ajudar a realizar isso, que é para o crescimento, claro, sempre da obra de Deus. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Aliás, nunca é. Naamã precisou exercitar obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, porque aquilo ali era muito humilhante. Afinal de contas, ele era chefe do exército da Síria. Mas Naamã precisou exercitar mais fé que obediência, vamos dizer assim, porque ele não conhecia o Deus de Eliseu. Então, Naamã teve que exercitar obediência. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que fé e obediência caminham juntos. É preciso ter obediência, é preciso ter fé. As duas coisas são intercaláveis. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã era um homem honrado, não é? Eu até, falando sobre esse assunto, eu imagino as condecorações que Naamã ostentava, não é? Por onde ele passava. Agora, a Bíblia diz que ele era um homem honrado, vitorioso, ganhou muitas batalhas, mas havia uma batalha pessoal contra a qual Naamã estava perdendo. É o que eu chamo de lutas secretas. Por quê? Porque por conta da gravidade desta doença e da visão negativa que as pessoas tinham das pessoas que tinham essa doença, muito provavelmente, somente pessoas muito próximas, somente pessoas da casa de Naamã tinham esta informação. Muito provavelmente Naamã
era chefe do exército da Síria, não só por ser valente, mas também por conta das batalhas que ele ganhou. Porque alguém com tal doença não era para viver entre as pessoas, ele era isolado da sociedade. Mas Naamã, fora de casa, ele era visto como este general, esse ganhador de batalhas. Mas era dentro de casa, era no secreto, que ele travava a sua luta mais difícil, a sua batalha mais delicada. E ele sendo tão poderoso, mas essa doença o deixava vulnerável. E aí, a Bíblia diz que eles, em uma das incursões contra Israel, eles levaram de Israel uma garota, uma escrava, uma menina. E essa menina foi trabalhar exatamente na casa de Naamã. E lá na casa de Naamã, esta menina vai demonstrar que a sua fé não foi abalada. Do dia para a noite a vida dela mudou, mas o cativeiro não afetou a sua fé, nem a sua esperança e nem o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por isso que é importante nós termos cuidado com o nosso coração. Porque do dia para a noite situações podem acontecer e fugir ao nosso controle. Mas essa menina mostra que ao invés de ter um coração vingativo contra quem a escravizava, ela tem um coração cheio de misericórdia, ela tem um coração cheio de amor. Isso também diz que as nossas feridas não nos dão o direito de ferir ninguém. Isso mostra que para esta menina, o propósito de Deus na vida dela era muito maior do que a dor. Nós precisamos aprender isso. Porque dor nós passaremos, sofrimentos nós sofreremos. Por isso que o foco desta menina não está nela, no eu, no que ela está sofrendo, mas no que Deus pode fazer através dela. Não está simplesmente na sua dor, mas em como ela pode ser útil para ajudar a vida de alguém. Nós precisamos entender que nem sempre o propósito é Deus fazer um milagre na nossa vida. Muitas vezes Ele nos usa para sermos um milagre na vida de alguém. E essa menina se tornou um milagre na vida de Naamã, daquela casa e de toda aquela nação. Eu me surpreendo com o relato bíblico, porque não me parece que a situação dessa menina muda. A história passa e ela continua como escrava, mas nenhum lugar foi o mesmo depois que esta menina abriu a sua boca e disse: olha, se esse homem estivesse lá, ele estaria diante do homem de Deus e ele o restauraria de sua lepra. Ou seja, ela mudou o ambiente por onde ela passou, ela cumpriu o seu propósito. E isso é uma vida que vale a pena. Uma vida vivida para si mesmo, focada em si, no eu, é uma vida rasa, superficial e destrutiva. Por quê? Porque o propósito da vida é servir o outro, é ajudar o outro, é ser um instrumento de Deus, no caso do cristão, para a vida de alguém. E a palavra dessa menina foi tão forte que esse general, ele acredita na palavra dessa menina e ele vai até Israel. E aí, ao chegar em Israel, o rei de Israel, já que os sírios e os israelitas eram inimigos, os sírios foram um dos grandes inimigos do povo de Deus, um dos maiores, mas aí o rei de Israel fica achando que ele está aproveitando a ocasião para fazer guerra contra Israel, né? E não era nada disso. Quem anda fora da direção de Deus, ele sempre acha que tem alguma coisa acontecendo para derrubá-lo, para destruí-lo. Muito bem, o tópico 2 vai falar sobre o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa de Naamã. Naamã chegou lá, claro, como chefe do exército. Ele chega lá todo, todo bem vestido, todo aparamentado, esperando que o profeta saísse, Ele provavelmente estava esperando ali um mágico, um curandeiro, Uma atitude, daquela pessoa que viesse ali, estendesse a mão, fizesse alguma coisa, jogasse uma poeira para cima. Mas Eliseu não precisou nada disso. Ele simplesmente pediu que o seu mensageiro, que o seu servo desse ali a notícia do que Naamã deveria fazer. Isso mostra que Eliseu tinha a plena convicção de que não era ele era apenas um instrumento através do qual Deus faria o milagre. O grande segredo aqui é que a glória é toda de Deus.
A menina, o nome dela nem aparece. Eliseu não estende um tapete vermelho para Naamã, porque o propósito de Eliseu era viver uma vida que agradasse a Deus e que toda a honra e toda a glória fosse dada a Deus. Ao tratar Naamã desta forma, Eliseu estava deixando claro que tudo que acontecesse a partir dali era por obra exclusiva de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele, amém. É por isso que nós precisamos aprender com Eliseu, neste ponto, a dar, a transferir toda a glória para Deus. Pessoas nos elogiam quando cantamos, nos elogiam quando pregamos, nos elogiam na internet. Aprendamos a transferir toda a glória para Deus. O problema não é ser aplaudido, o problema não é ser ovacionado, quem sabe aí por uma multidão, seguido por milhões de pessoas. O problema é pegar essa glória e guardar para si, que nós aprendamos como Eliseu, transferir toda a honra e toda a glória para Deus. Quando Eliseu fala para Naamã, manda o recado para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, Naamã ficou decepcionado, porque ele esperava ser tratado à altura da autoridade que ostentava. Afinal de contas, quem é que está chegando aí? Não é? E imagine, comissionado por 2 reis, o rei da Síria e agora o rei de Israel. Estou mandando aí, resolve aí. E quem está chegando? É o general do exército da Síria. Então ele esperava ser tratado, com um cafezinho quente, uma água gelada, um pãozinho de queijo. Ele foi tratado como um qualquer. E a solução é a seguinte, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que era o rio mais sujo da região. Ele ficou indignado, como é que pode tanto rio para me mandar e vai me mandar para o Rio Jordão? É porque Deus age como Ele quer, Deus trabalha como Ele quer. Agora, aqui o grande ponto é esse, obediência. Nós precisamos entender os entrepontos da Bíblia. Obediência. Acabou. Não adianta orar pelo milagre se quando Deus dá a direção, nós não seguimos a direção de Deus. Meu Deus do céu. Não adianta orar pelo milagre se quando Deus nos dá a direção, nós desobedecemos a voz de Deus. Pode falar? Pode falar. Muitos milagres estão sendo deixados de ser experimentados, ou muitos milagres não estão sendo experimentados por gente que até tem fé, mas não obedece. Deus dá uma direção, Deus indica um caminho e a pessoa quer fazer do seu jeito. A grande lição aqui quer viver o milagre? Obedeça. Quer viver o milagre? Obedeça. E ande com gente que te impulsiona a obedecer a voz de Deus. Se Naamã estivesse sozinho, ou acompanhado de pessoas como o filho de Salomão, Jeroboão, estava, ele não tinha experimentado o milagre. Deus está falando aqui com você. Obedeça. Quer viver o milagre? Obedeça. Tua fé pode até ser pequenininha, ser fraquinha, estar fragilizada por conta da adversidade, mas obedeça a voz de Deus, porque obediência e fé devem caminhar juntas. E a fé, ela pode até, estar fragilizada, mas a obediência tem que ser absoluta. Ou obedece ou não obedece. E ele ali motivado pelas pessoas que o acompanhavam, então ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, ele obedece a voz de Deus pela boca de Eliseu. E ele mergulha 7 vezes, E não tem aquela coisa, da gente quando vai pregar, que mergulhou uma vez e saiu, e olhou, e mergulhou 2, e aí na terceira ele falou, será que? Não, irmão, a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, entendeu? Olha, ele já não queria entrar no rio, o rio era fedido, o rio, ele já não queria entrar. Você acha que ele ia entrar e ficar fazendo graça? Ele entrou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, levantou, e a Bíblia diz que a pele dele estava limpa, purificada, como a de um menino, perfeita. Por quê? Porque Deus opera
milagres e não misticismos. Existe muito apego aí aos números, né? Numerologia bíblica, 7, não sei o que e tal. Bom, a ideia do 7 aqui não é para a gente ficar fazendo campanhas intermináveis, não é? Não é. Embora existem métodos, né? Existem métodos. Eu, como assembleano, eu sinto falta às vezes, não sei se da campanha né? Eu não sei, mas eu sou do tempo das campanhas de oração. Os crentes iam um na casa do outro, somente as irmãs do ciclo de oração, né? Me permita uma alfinetada aqui. O ciclo de oração não deveria ser de oração? Ciclo de oração hoje não tem mais. Tarde da bênção, fala para mim como que é aí na sua igreja, aí na sua cidade. Não tem mais. Tarde da bênção. Ciclo de oração não faz mais visita. Só quando alguém está morrendo. Aí não tem aquele grupo, sabe, daquelas irmãs do coque, com caderninho, com aquela Bíblia toda desbeiçada. Batia na casa da irmã. Nós viemos aqui orar pela irmã. Tem mais não. Não tem tarde da benção. Não tem esse tipo de visita. Não tem. E aí? Mas o ciclo de oração não é para orar? Essa não é a função do ciclo de oração? Campanha de oração. O marido da irmã está desempregado. Vamos lá na casa da irmã, nós vamos fazer aqui 7 quarta-feira de oração. Ei, quantos milagres! Quantos milagres! Ei, meus irmãos, Deus não mudou, foi nós que mudamos. O grande problema é as pessoas acreditarem no método, ok? Agora, nós não deveríamos, para evitar o misticismo, ao invés de ensinar o correto, abolir. Já que está errado, acaba com tudo. Acaba com tudo. Aí o ciclo de oração acaba se transformando em mais um departamento na igreja para cantar. Mais nada. O grande diferencial do ciclo de oração era a oração. Não tem mais. É mais um grupo como todos os outros. Que Deus nos ajude. Bom, então não tem a ver com misticismos, tá? Deus age do jeito que Ele quer, não é? Deus age do jeito que Ele quer. O comentarista até cita aqui que naquela época, não é? Tinha muitos leprosos ali. A verdade é que só Naamã que foi curado, tá certo? Então, Deus age de diversas maneiras. O que não pode é a gente transformar a igreja num lugar de campanhas intermináveis. Então a igreja, presta atenção, a igreja não deve viver de campanha em campanha. A igreja, mas existem momentos que nós precisamos nos voltar para os exemplos bíblicos e bons exemplos, sim. E como nós estamos precisando disso, estamos vendo essas campanhas de oração direcionadas por irmãs sérias, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Senhor, renova os nossos dias. Bom, tópico 3, Geazi é acometido da lepra. Naamã, depois que ele é curado, ele quer presentear Eliseu. Agora, Eliseu vai recusar este presente. Ele vai recusar. Por que ele vai recusar? Porque tinha a ver com o caráter de Eliseu. O profeta não pode ter laços. Não pode. O profeta precisa ser solto para não comprometer o ofício profético. Esse é um dos porquês. Eliseu, quem cuida de mim é o Senhor. Ok? Não fiz. Acabou. Só porque é na mão você aceitar o presente dele? Se fosse uma viúva, ele ia aceitar o presente? Então, integridade. Então, não preciso disso. O meu ofício profético não é
para benefício próprio. Não é. Não é para eu me dar bem financeiramente. Não é. Então, Eliseu aqui, não é? Ele rejeitou. Uma das grandes questões também é para não passar a ideia de que é alguém que pode ser comprado. Entende? Então ele não era alguém que poderia ser comprado. Certo? Então, integridade. Agora, por outro lado, o servo de Eliseu, ele é tomado pela ganância. E tomado pela ganância, ele mente para Naamã, ou seja, ele cria toda uma trama para colocar a mão nos presentes que Eliseu recusou. Isso mostra que, olha, é mais um que se perde no caminho, né? Sansão se perdeu no caminho, no final, né? Pediu misericórdia de Deus, mas Sansão se perdeu no caminho, Saul se perdeu no caminho, Caim se perdeu no caminho, Geazi se perdeu no caminho e, para fechar a régua, Judas se perdeu no caminho. Pessoas que tiveram a chance, a oportunidade de viver experiências extraordinárias com Deus, mas se perderam no caminho. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a salvar e perdoar todos, não tem nacionalidade e nem nada disso, não é? E que Deus trabalha de formas diferenciadas. Deus trabalha do jeito que Ele quer. E através da nossa vida, Ele pode mudar destinos de muitas pessoas. Nessa história, nos últimos dias, eu tenho prestado muita atenção nesta garota, nesta menina. Porque esta menina que aparece na história do nada, sem nome, por causa dela, o destino de Naamã, de toda uma nação, foi mudado. Por causa de uma palavra que essa menina disse. Há poder nas palavras de quem anda com Deus. Essa menina andava. Que aprendamos com ela a jamais sair da presença de Deus, mesmo quando estivermos vivendo tempos de adversidade. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a lição 9, que vamos falar sobre o reinado de Joás. Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima aula.